nós temos, irmãos, que ter discernimento. Por exemplo, temos que entender o nosso tempo, porque existe o olavismo hoje. E o olavismo, que é o pensamento de Olavo de Carvalho, retrata tudo como um marxismo. O marxismo teve a sua influência. E o que temos hoje tem alguns elementos do marxismo, mas é o pós-modernismo. Nenhum desses de esquerda hoje querem acabar com a propriedade privada, em definitivo. Pelo contrário, eles querem ganhar mais dinheiro com a corrupção. Eu não os classificaria como marxistas, mas como pós-modernos. Eles são relativistas. Marx acreditava num curso da história, ele tinha um racionalismo para o que ele pensava. Os de hoje acreditam que a razão faliu. Obviamente, algumas coisas são semelhantes. Marx tinha aquele discurso dualista de que uma classe, a detentora dos meios de produção, oprimia a classe proletária, mas ele só focava nesses dois lados. E hoje, dentro do pós-modernismo, isso daí se espalhou para tudo. Toda a relação é de dominação. Então, homens querem dominar mulheres, brancos querem dominar negros. Tem um elemento de parentesco, de resíduo daquilo. Mas hoje em dia, mais o que se quer é uma fragmentação de tudo, um pós-cristianismo. Eles não têm nada para colocar no lugar. Marx tinha uma utopia. Eles têm apenas o caminho da destruição. Eles não sabem o que reconstruir. E nós temos que fazer o diagnóstico certo do que estamos enfrentando, para a gente não repetir ladainhas, irmãos, que para as pessoas que têm uma formação acadêmica melhor, isso parece ridículo, como se a pessoa estivesse vivendo em outro tempo, em outra circunstância, em outro lugar. Bauman, que eu mencionei aqui, que é aquele que escreve muito, Sociedade Líquida, Cultura Líquida, que mostra como o mundo de hoje perdeu sua solidez, está em fragmentos. Ele diz que há 3 perspectivas da vida que já existiram no mundo. Uma ele chama de heteronômica, heterônoma. Ou seja, a norma que dá sentido à minha vida está fora. Ou seja, eu fui criado por Deus e para Deus. Eu pequei e estou separado dele. Jesus é o caminho de reconciliação com Deus e eu posso tornar a ter uma vida com sentido através de Jesus. Por exemplo, a norma que dá sentido à vida vem de fora. Deus nos criou e Deus tem um destino para a nossa existência. Tem remédio para as nossas mazelas. Tem oferta de graça para aqueles que se arrependem. Tem céu para aqueles que creem, onde dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Mas depois veio uma segunda geração que abandonou a perspectiva heterônoma e criou a outra perspectiva que ele chama de heteroautônoma. Autônoma quer dizer que é referida a nós mesmos. Hetero é fora, parece uma contradição, né? Heteroautônoma. Mas é como se fosse uma coisa que está fora de mim, mas ainda no meu mundo. As pessoas começavam agora não mais a relacionar o sentido de suas vidas com Deus, mas com a família, com a nação. Né? Nunca confundamos, irmãos, o cristianismo com o mero conservadorismo político. O conservadorismo político é esse segundo momento. É a minha nação, minha vida vai ser para servir ao meu povo, servir à minha nação. Minha vida vai ser para dar nome à minha família, manter a honra da família. O pai, olha, meu filho, foi muito trabalho para ter chegado aqui, preserve a honradez, a respeitabilidade da nossa família, da nação. Note que a vida aí ainda tem um sentido fora, mas dentro do mundo criado pelos seres humanos. E a terceira fase de decadência é a fase autônoma. Agora nem é Deus, nem é o país, que seria pelo menos uma comunidade, não é mais a família, agora sou eu mesmo. Então, se você é feliz deixando a sua mulher e os filhos para viver em adultério com outra, pode deixá-los chorando lá e com fome. O que importa é você ser feliz. A felicidade é vista não como algo moral ou relacionado ao sentido da vida, mas como consumo.
Interessante que os que vivem esse tipo de vida dizem que fazem isso, essas escolhas, para serem felizes, mas são depressivos. São infelizes. Vivem de prazeres efêmeros que se revezam e dopam momentaneamente, mas quando eles não têm acesso por muito tempo a algum desses prazeres onde se escondem, o travesseiro não os consola. E eles sentem a sua solidão, o seu desamparo, a falta de sentido da vida. E podem até pensar em ceifá-la pelo desespero. Interessante que há certas distorções religiosas que estão nessa última visão, autônoma, mas que querem dar uma capa de religiosidade. Por exemplo, os teólogos da prosperidade. Eles não falam de salvação, não falam de pecado, não falam de arrependimento, falam daqueles mais extremos. Eles apenas falam da pessoa resolver a dor de cabeça que ela está agora, a causa que ela tem na justiça, o pregador lá está dizendo que vai ser resolvida e não sabe nem se a culpa é da pessoa ou de outra mesmo, mas já está dizendo que ela vai vencer, seja lá o que for. Ou seja, tenta fazer a pessoa se satisfazer com o imediato e Deus é instrumentalizado para atender a essa cobiça pessoal, essa vida autorreferencial. E essa é uma forma de a religião distorcida ganhar espaço dentro de uma cultura pós-moderna, por acomodação, por conformação, por adaptação.